respira fundo, porque o que a gente vai falar hoje está mais presente na sua vida do que Wi-Fi ruim em dia de prova online. O tema é mobilidade urbana e qualidade de vida, mas calma, nada de papo cabeça entediante, com palavras que parecem ter saído de edital de concurso. A real é que mobilidade urbana tem tudo a ver com o seu corre diário, desde busão, lotado, até aquela vez em que você achou que dava para ir de bike e terminou virando meme ambulante por causa da chuva. E a pergunta que a gente vai responder nesse vídeo é: será que dá para viver bem em uma cidade que parece um tabuleiro de war, onde todo mundo quer ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo, mas ninguém chega direito? Bora mergulhar nesse assunto, com comparações que fazem sentido para sua vida, piada leve para dar aquele respiro no cérebro e gatilhos de atenção dignos de vestibular. Imagina que sua cidade é como um grande jogo de tabuleiro. Só que, diferente do banco imobiliário, onde você torce para cair na Paulista, aqui você torce para não cair no congestionamento da Radial Leste. As a teenage, a mobilidade urbana é o conjunto de estratégias que permite que as pessoas se desloquem na cidade, seja de ônibus, metrô, bike, a pé ou até patinete elétrico. E é aqui que entra o X da questão. Quando esse sistema funciona mal, ele afeta diretamente a sua qualidade de vida. Acordar às 5 horas da manhã para pegar 2 ônibus e um metrô lotado, chegar atrasado mesmo saindo cedo, e ainda ter que estudar com a mente esgotada, isso não é vida, isso é a maratona que ninguém se inscreveu. A qualidade de vida está ligada à mobilidade, tanto quanto o sono está ligado ao desempenho na prova. Menos se uma falha, a outra desaba. Agora, pensa comigo. Você já perdeu algum compromisso importante por causa do trânsito? Já chegou na aula parecendo que correu uma São Silvestre porque o ônibus demorou 40 minutos? E quando veio, parecia que estavam oferecendo ingresso para o show da Beyoncé lá dentro? Isso é reflexo de um sistema que prioriza o carro e marginaliza quem depende do transporte coletivo. Em muitas cidades brasileiras, o transporte público não é prioridade. E isso afeta principalmente quem mais precisa, menos o trabalhador, o estudante, a galera da periferia que precisa atravessar a cidade para ter acesso ao mínimo. É como estudar para a Enem com internet discada. A estrutura é tão precária que te coloca em desvantagem desde o começo. E olha que curioso. Nas cidades com melhor mobilidade urbana, o carro é o último recurso. Em lugares como Amsterdã ou Copenhague, andar de bike é tão comum quanto pedir desconto em lanche estudantil. Já no Brasil, a bicicleta ainda é vista como alternativa de quem não tem escolha, e não como um meio de transporte legítimo. Isso porque nossa estrutura urbana foi pensada para carros, e não para pessoas. A gente constrói viaduto em cima de viaduto, como se empilhar concreto fosse resolver o caos. É tipo tentar estudar mais, empilhando livros, sem nunca abrir nenhum. A mobilidade urbana também conversa com outro fator importantíssimo: o tempo. E tempo, como a gente sabe, é o recurso mais valioso que existe, principalmente quando você está tentando conciliar cursinho, escola, estágio e vida pessoal. Se você perde 2 horas por dia no transporte, isso são 10 horas por semana, 40 por mês, quase meio turno de trabalho perdido, só no vai e vem. Agora imagina se esse tempo fosse usado para descansar, estudar com calma, ou até ver um episódio da sua série favorita, sem pular a abertura. Melhoraria sua qualidade de vida, com certeza. Mobilidade urbana eficiente é isso, recuperar o tempo que a cidade nos rouba. E tem mais. Cidades que investem em transporte coletivo de qualidade, ciclovias seguras e calçadas acessíveis, têm índices mais altos de saúde pública e bem-estar. Parece papo de campanha, mas é ciência. Pessoas que andam mais, usam bicicleta ou transporte coletivo com estrutura decente, têm menos problemas de saúde ligados ao sedentarismo e ao estresse. Agora junta isso com menos poluição no ar, menos barulho e mais contato com a cidade. Tudo melhora. Mobilidade urbana bem feita é quase um remédio invisível, que a gente nem percebe que está tomando, só sente os efeitos. Mais energia, mais tempo, menos estresse. Mas não é só a saúde física que está em jogo, tem a saúde mental também. Quem já ficou preso no trânsito por horas sabe como isso
afeta o humor. E não é só questão de paciência. Menos é sobre sensação de impotência. É como estar travado numa fase difícil do jogo sem ter como reiniciar. Uma cidade travada gera pessoas frustradas, apressadas, impacientes. E tudo isso se reflete nos ambientes que frequentamos. Escola, cursinho, trabalho. A boa mobilidade urbana pode mudar até o clima social da cidade. E se você acha que isso tudo é coisa de adulto, preocupado com política pública, pensa do novo, porque quem está indo prestar vestibular, fazer Enem ou qualquer outro concurso público, precisa entender como esses temas aparecem nas provas. Eles caem em redações em questões de geografia, sociologia, atualidades e até biologia. Saber discutir mobilidade urbana é demonstrar repertório, senso crítico e capacidade de argumentação. Em outras palavras, é bônus direto na sua nota. E não sem ninguém em redação, com exemplos do dia a dia e reflexões sobre o impacto real das políticas públicas, sempre ganham destaque. Vamos além. A falta de mobilidade eficiente também interfere no acesso à educação, à cultura e ao lazer. Se você mora longe de tudo e não tem transporte acessível, vai deixar de ir a eventos, bibliotecas, museus, cursos, e isso amplia desigualdades. Enquanto alguns têm acesso a tudo com facilidade, outros precisam fazer malabarismo logístico só para conseguir assistir aula. É como jogar videogame em modo hard sem tutorial, enquanto o colega joga no easy, com todos os itens desbloqueados. Isso é desigualdade urbana. Mas tem solução? Tem. E começa com planejamento urbano sério e políticas públicas comprometidas com a coletividade. Priorizar corredores de ônibus, metrôs eficientes, ciclovias integradas, calçadas acessíveis. Tudo isso exige investimento, claro, mas mais do que isso, exige vontade política e pressão da sociedade. E é aí que entra a sua parte. Saber cobrar, votar com consciência, participar das decisões da sua cidade, porque mobilidade urbana é política. E política, diferente do que dizem por aí, não é só Brasília. É a parada de ônibus da sua rua, a calçada esburacada da sua escola, o semáforo que não respeita o pedestre. Para fechar, pensa na cidade ideal, aquela em que você consegue chegar no cursinho em 20 minutos, sem se espremer, sem se atrasar, com tempo para comer uma coxinha e ainda revisar aquele conteúdo de química orgânica que sempre te confunde. Essa cidade só é possível com um sistema de mobilidade urbana inteligente, acessível e humano. E acredite, essa cidade não é utopia. Ela pode ser construída, mas precisa começar na consciência de quem está estudando hoje, para transformar amanhã. Então, da próxima vez que você estiver no trânsito ou esperando um ônibus que não vem, lembra, entender de mobilidade urbana é entender de qualidade de vida, e quem entende ajuda na transformação de uma cidade melhor. Curtiu este conteúdo? Então comenta e compartilha com seu amigo que está sempre com dificuldades por conta da mobilidade da sua cidade.